Olá, artistas! Um tempo atrás eu resolvi focar em desenho digital. E se você me acompanha lá no Instagram, tá sabendo dessa novidade antes, porque já tem um tempo que eu postei isso na história. Então, se você não me segue lá no Insta. E eu já desenhava, já fazia uns desenhos digitais, além dos tradicionais. E eu também tenho uma mesa digitalizadora que acho que eu comprei há uns 5 anos atrás, mais ou menos, e ainda estou com ela. Ela não se desgastou, está praticamente intacta, então eu ainda estou utilizando ela, que é a da marca Wacom, a Intos bem pequena. Eu uso uma técnica de colocar uma folha sulfite em cima da mesa para a ponta não se desgastar. Então até hoje eu não troquei minha ponta, ela claro que sofreu um pouquinho, mas ainda está usável. Então eu estou utilizando ela na mesma mesa. E o software eu mudei um pouco porque eu utilizava o Pen Toolsai. E mesmo com o Pen Toolsai 2.0, que trouxe algumas novidades, como a caixa de texto, algumas outras coisas, algumas melhorias, eu estava me sentindo um pouco limitado, não estava gostando muito. Então eu resolvi trocar. Então, pesquisando na internet pelos softwares de pintura que tem hoje em dia, né? Porque vai surgindo mais cada dia que passa. Eu encontrei com o Krita. Então, o Krita eu estou gostando bastante dele. Um dos pontos fundamentais que me fez escolher ele e não os outros, como Photoshop, o Clip Studio Art, etc., foi porque ele é open source. Se você não sabe o que é open source, quer dizer que o software ele é aberto, totalmente gratuito e seu código é aberto. Ou seja, você consegue fazer sua modificação, personalizar, depois pode até compartilhar com qualquer pessoa e não tem problema algum, não tem direitos autorais, não é pago, etc e tal. Então, e visto que ele surgiu desse ponto, dentro do ambiente, ele também é muito mudável, muito estável, você pode personalizar de vários jeitos. Existem muitos pincéis nele que até hoje não consegui usar todos. Eu só selecionei alguns que eu curti ali, você pode ver nos favoritos, porque tem muito pincel. Você também consegue fazer os seus próprios pincéis, então por enquanto estou curtindo bastante, ainda estou descobrindo várias coisas com ele. Outro ponto que também é legal de destacar é que ele não é um software pesado, como alguns outros. O PenToolSai era muito rápido, você clicava e ele já abria. O Krita precisa de um tempo para carregar. Eu estou usando o notebook da Nitro 5 da Acer. As configurações dele eu vou deixar aqui embaixo, porque é muita coisa para falar, então acho que é mais prático deixar aqui embaixo. Ele não está demorando, mas ele tem um tempo a abrir, mas ele está fluindo totalmente tranquilo aqui no Note. E antes de gravar esse vídeo, eu já dei uma rabiscada, é claro, eu tinha que experimentar para ver se era esse mesmo, esse lugar que eu queria usar para trabalhar. E eu fiz esse desenho aqui do Tomioka Gil, foi uma cópia mesmo, apenas para testar os pincéis, me acostumar com os atalhos. Tem alguns atalhos, inclusive, que é muito parecido com o Pen Toolsai, então, como ele é um open source, então eu acho que o pessoal vai colocando sua experiência e de outros programas de edição de imagem. Também eu sei um pouquinho de CorelDRAW, então eu tenho alguns aspectos disso, o Photoshop mesmo. Esse aqui é praticamente o segundo desenho de estudo, e nesse aqui eu queria focar mais em anatomia, principalmente essa bodybuilder todo musculoso, e no tom de cinza, porque tem uma técnica de tom de cinza que mais pra frente eu vou fazer outro vídeo. Então eu queria já me acostumar com esse tom de cinza, que pincel que usar, se é bom ficar mesclando os pincéis ou mesclar as cores. E eu resolvi fazer uma outra cópia usando essa imagem de referência, que é o Dark Shine do One Punch Man, brilho escuro se não me engano. E eu gosto de começar o rascunho bem livre, fazendo algumas formas, assim, só posicionando para compor a folha. E diferente do desenho tradicional, no digital você consegue redimensionar o tamanho que ocupa na folha, então isso é bem interessante. Então não me preocupo muito com isso, eu posso editar qualquer coisa. Depois eu vou refinando, eu gosto de, tanto no rascunho quanto na finalização, na coloração, eu gosto meio que fazer jogar as coisas, depois ir refinando, melhorando, renderizando, que é o termo que o pessoal utiliza, né, para finalizar o desenho, é renderizar, meio que acertar as cores no lugar, etc e tal. A gente vai também aprender algumas gírias, né? E é muito comum usar várias camadas no processo de desenho para sobreposição, etc. Mas por enquanto estou curtindo usar poucas camadas. Eu gosto de usar camadas de rascunho, então eu faço um rascunho, como eu disse, com formas bem livres jogadas. Depois faço outra camada fazendo uma refinação maior. Depois uma outra camada meio que fazendo a line art. Então essa camada intermediária seria meio que colocando
A primeira seria colocando as posições, a composição do desenho, depois a segunda a personalidade, estética da roupa, dobradiça, cabelo, característica, etc. E por último todos os outros detalhes que são menores e precisa dar um zoom maior. E a gente coloca a camada da line art no topo para ele sobrepor tudo, e por baixo a gente vai fazendo as outras camadas de pintura para a line art sempre ficar por cima, né, do desenho. Mas aqui eu meio que vou misturando as camadas, vai ficar uma bagunça mesmo, e acho que esse é o meu estilo de desenhar, um pouco bagunçado. Eu não consigo fazer tudo retinho, acho que me dói o olho, me dói a mão, me dói tudo, tentando deixar as coisas muito geométricas, muito certinha. Eu prefiro uma coisa um pouco mais bagunçada, mais misturada. E com isso, mais tempo eu vou colocando no desenho, investindo nele, mais eu vou conseguindo refinar, colocando mais detalhes. Outro ponto que eu acho interessante destacar, e eu tinha esquecido ele totalmente, mas com esse exercício e desenvolvendo essa memória muscular, eu meio que retomei sem querer, que seria a pressão. E a minha mesa, mesmo ela sendo mais simples, mais humilde, ela ainda tem uns níveis de pressão e consegue transmitir isso no desenho. Eu consigo explorar no meu trabalho. E isso não que enriquece, mas facilita muitos processos que só com a pressão que a gente utiliza no desenho tradicional, que é meio instintivo, porque a gente deseja utilizar várias tonalidades com o mesmo lápis ou grafite. Então eu tinha esquecido desse detalhe, e fazendo os gominhos do abdômen eu relembrei, porque é um processo meio que repetitivo de passar esse degradê do branco e do escuro, passar por essas tonalidades cinza. Então por que não pegar a cor branca e na parte que tem mais luz, onde reflete mais luz, eu colocar com mais força e indo clareando para a parte mais escura. E isso também com a parte escura, pegar a parte mais que não bate nenhuma luz e indo em direção à luz, ficando mais fraco. E no meio disso, mesclar mais com um cinza intermediário para fazer essa harmonia, essa conversa entre o claro e o escuro. Então isso funcionou muito bem. E eu estou utilizando também esse pincel, simula um marcador, literalmente, porque ele é opaco, então quanto mais camadas você vai pondo, mais cor vai ganhando. Então ele é bem fraquinho no começo, depois ele vai ficando mais escuro. Isso é muito bom para mescla de cores, principalmente se for colorido, mas aqui como é só o preto e branco, mais claro. Eu também gosto dele porque ele deixa essa marcação do pincel sobre o desenho. Eu acho muito interessante esse efeito. Estou curtindo bastante esse tipo de pincel, junto com outros que eu ainda vou comentar mais pra frente, mas são vários pincéis que na verdade simulam outros materiais que eu estou acostumado a utilizar, como lapiseira, bico de pena, pincel e por aí vai. Bom, se você tiver alguma dúvida ou curiosidade sobre o Krita, pode me perguntar aqui nos comentários ou por mensagem lá no Instagram. Não sou expert ainda com esse programa, mas o que saber vou estar respondendo, beleza? Então vou ficando por aqui, espero que tenha sido produtivo e que vocês aprenderam alguma coisa. Falou!